gente começou falando aqui de uma prisão, mas a terra que emana leite e mel está aí, às portas, e a gente precisa ter clareza. E aí, a gente precisa entender que uma vida de propósito, ela vai nos levar a Deus e não às circunstâncias, amém? Por isso, a ministração. Uma vida de propósito e não de circunstâncias. Vamos ler o texto base para endossar, e vocês vão ver que tudo se liga. Tudo são pontas que vão conectando e vão trazendo para nós esse entendimento, amém? Efésios 1, do 1 ao 14. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele e em amor. Eu vou fazer uma pausa aqui, amados, só para vocês verem como nós já fomos marcados pelo sangue de Cristo, tá? Porque as bênçãos já estão liberadas sobre as nossas vidas, e Ele nos escolheu lá antes da fundação do mundo. Olha aonde que vai a marca que Deus tem sobre a sua vida e sobre a minha, amém? Vamos continuar aqui, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o ministério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispersação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os primeiros confiaram em Cristo. Os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso, crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amados, eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele nos deu propósitos, e nós precisamos ter clareza desse que é uma instrução, desta que é uma instrução, e Deus, Ele tem como atribuição nos capacitar a chegarmos diante dele, com propósito, através de uma vida de propósito.
Eu falo para vocês, amados, que muitos têm caído diante das circunstâncias, muitos, e nós que estamos firmes, nós precisamos ser alicerces e base para esses que estão caindo, porque eles não entenderam o quanto eles são poderosos em Cristo Jesus. Sabe, amados, eu glorifico a Deus, porque numa noite como essa, uma noite chuvosa, domingo, final de semana não, né? Início da semana, né? A gente ainda está no modus operandi off. A gente vai passar amanhã para on, né? Ligado. E amém. Mas hoje vocês estão aqui, aceitaram o desafio mesmo debaixo de chuva, vieram aqui. O propósito de Deus tem alcançado o coração de vocês. E o que é o propósito de Deus? É que vocês estejam cada vez mais crescendo na presença dEle. Amém? E eu gostaria de trazer alguns pontos que nos trazem atribuição, nos trazem, né, clareza desse propósito, porque são propósitos que Deus quer que nós alcancemos, para ser referência nesse mundo. Porque se nós tivermos com esses propósitos bem arraigados no nosso coração, com certeza as circunstâncias, elas não serão o que nos parará diante do mundo. Amém? E vamos lá. Primeiro propósito, e o maior de todos. Isso eu quero que vocês guardem, porque isso é o que Jesus já falou. O primeiro e maior propósito, amar a Deus acima de todas as coisas. E quando se fala todas as coisas, é todas as coisas. É acima do cônjuge, acima do filho, acima da conta que vai chegar amanhã. Ama e confia em Deus, porque todo aquele que confia em Deus não é frustrado. Porque buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquele filho que é desobediente, se vocês buscarem a presença de Deus, o Espírito Santo vai alcançar o coração deles. Eu falo para vocês, eu creio nisso, amados, porque cada vez mais eu tenho entendido que não tem como nós, enquanto pais, tentarmos e acharmos que a gente vai fazer com que os nossos filhos vençam. Não é nós, amados. Nós não adianta tentar colocar uma bolha, porque nós não vamos conseguir proteger os nossos filhos. Quem vai? É o Espírito Santo de Deus. Se nós formos obedientes, buscarmos a Ele, com certeza Ele fará em nosso lugar, porque nós não somos onipresentes, nós não somos, e o inimigo ele ronda, ele fica como um leão buscando a quem tragar, e ele fica o tempo todo nessas empreitadas do mundo, e nós temos que confiar no Deus que nós servimos, amém? Segundo propósito, alinhado com o propósito de Deus, amar a teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus, como tem sido difícil, e eu falo assim, amar o próximo que está dentro de casa já é difícil, amar o que está fora de casa é pior ainda, é mais difícil ainda, porque olha o tanto que o sistema maligno, ele tem conspirado para que nós não amemos os nossos próximos. Quanto é mais fácil mandar uma mensagem de feliz aniversário do que ligar para um amigo, ou do que ir a esse amigo e falar assim, você é importante, meu amado, você é importante para mim, eu aqui vou me desprender de uma mensagem, mas eu estou aqui, eu estou te ligando porque eu quero realmente falar com você, sabe, vai muito além do que a gente, amados, porque a gente está tão envolvido com as coisas do mundo, e olha, eu falo para vocês, não são coisas ilegais, são lícitas, é trabalho, é estudos, é conhecimento, tudo isso é lícito,
mas nem tudo hoje convém. Porque para a gente dedicar tempo às pessoas, amar o próximo, a gente precisa estar de corpo presente. E o mundo tem feito com que nós nos afastemos cada vez mais das pessoas. Por que é tão fácil a gente hoje entregar um celular na mão da criança e ela ficar quieta naquele tempo ali? Porque a gente não está amando. Desculpa, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para entregar o que Deus pediu, amém? Não sintam raiva de mim, por favor. Por que é tão fácil? Porque isso desprende, uma falta de comprometimento com a criação, com estar amando, com estar cuidando. Por que antigamente, e agora é complicado, mas a comparação, mulheres, não é para vocês terem tantos filhos, mas por que as mulheres de antigamente tinham 17 filhos, 12 filhos e davam conta? Porque elas não estavam preocupadas com as coisas do mundo, igual a gente está hoje. E nós somos culpados disso, porque a gente quer mais coisas. Quando a gente tem um carro bom, a gente quer um outro melhor. Quando a gente tem uma casa boa, a gente quer uma outra melhor. E tudo isso demanda tempo, e demanda presença, trabalho. E se a gente quer, às vezes a gente abre mão até de ter filhos hoje, Tem muita gente que não quer ter filhos. E eu falo para vocês, Deus quer que nós tenhamos filhos. Aqueles que não querem, revisem esse conceito com Deus, conversem com Deus, sabe, porque Deus quer que vocês multipliquem, aonde vocês colocarem as mãos, sejam multiplicadas, porque o amor que Ele tem sobre a vida da igreja, tem que ser transferido, entendeu? E quem vai alcançar? Porque nós, para vocês verem, aqui tem uma pequenininha que está ali no colo da mãe, mas a gente está mais ou menos na mesma faixa etária. Então assim, a gente vai amar nós aqui, mas os jovens lá, o amor deles é um pouco diferente. E aí o que acontece? Se nós não formos legais, pais bons, que não negociam a palavra, tá? Não estamos falando aqui de negociar a palavra, isso é inegociável. Mas o formato deles é diferente. O formato das crianças que estão ali, nas criancinhas ali, no ministério infantil, quando eles forem receber da parte de Deus, vai ser diferente, não adianta a gente querer. E aí a gente vai ter que aprender, e isso demanda tempo, isso demanda paciência, principalmente deles com a gente, Porque a gente vai voltar, a gente vai voltar a ser criança, amém? Se a gente esquece disso, é bom a gente reavivar, porque assim a gente nasce, se torna bebezinhos, sai correndo, dá trabalho, igual a Ju aí, está correndo atrás da Liz, para cima e para baixo, Ju? Tenha paciência, vai passar essa fase, tá? E é tranquilo, vai passar, vai crescer, vai ter outros trabalhos, vai ter que ter paciência também, sabe? E nós temos que entender que quanto mais paciência nós tivermos com eles agora, eles vão ter conosco quando a gente estiver velhos, porque a gente vai pensar do mesmo jeito que essas crianças. A gente sabe e a gente tem, parentes na família que hoje já precisam dos filhos para se locomoverem. Às vezes até a necessidade vem fora de hora e precisa do filho limpar, infelizmente, sabe, amados? E assim, a gente tem que ter isso no coração, que do mesmo jeito que a gente tem que ter paciência, um dia alguém vai ter que ter paciência conosco, porque a gente é um ciclo, a gente vive ciclos na vida, e Deus, Ele quer que nós exercitemos esse amor, para que esse amor continue vivo, amém? E glória a Deus. Outro propósito que vai nos ajudar a não focarmos muito nas circunstâncias: coração agradecido. Amados, é impressionante, porque assim, quando nós somos gratos, a gente não reclama. Quando nós somos gratos,
a gente se satisfaz com um pouco. Quando nós somos gratos, a gente ama mais. Quando a gente é grato, a gente se curva mais diante daquele que faz por nós. E aí é um coração de servo, um coração agradecido, é um coração que tem mais facilidade de servir as pessoas, de servir no ministério, de buscar a presença de Deus para levar mais. Então, saibam disso, que é propósito que vocês tenham um coração agradecido. Agradeçam ao que Jesus fez, agradeçam a que os pais de vocês fizeram, os avós de vocês fizeram, sabe, não tem culpa. Esses dias eu estava conversando com uns amados, né, e eu falei assim, antes eu culpava muito meu pai, pelo que eu achava que ele deveria me dar, ou que eu achava que ele tinha que fazer pela minha vida, até que um dia o Espírito Santo veio e me confrontou, e o Espírito Santo me disse bem assim: você está cobrando do seu pai, mas você sabe o que ele recebeu do pai dele? E você sabe o que você vai dar para os seus filhos? Sabe, amados, a gente não pode mudar as gerações que antecedem a gente. A gente só tem o poder nas nossas mãos de mudar para frente. Porque se nós mudamos as nossas atitudes, muito provavelmente os nossos filhos nos olharão diferente do que nós olhamos para os nossos pais. Não são coisas, amados, não são circunstâncias que limitam. Às vezes, o que limita é nós, é a nossa própria mente que nos limita. Por quê? Porque às vezes a gente ama menos do que deveria, porque às vezes a gente é menos grato do que deveria, e como aquele povo que recebeu, viu Deus passar no Egito inteiro, recolhendo os primogênitos todos, depois viu o mar se abrir, e ao invés de ter um coração grato, continuou murmurando: ah, mas se eu soubesse que o deserto era desse jeito, eu preferia ficar lá, no Egito, comendo cebola e chorando o tempo todo lá, que não está legal. Então, amados, tomem cuidado, porque de todas essas coisas, Deus quer que nós enxerguemos o nosso valor, para a gente crescer, amém? Outra coisa, que é propósito de Deus, e aí daqui a pouquinho a gente já vai terminar, tá? Mas eu acho que já até refrescou um pouco, acho que sou eu aqui que estou gelando aqui. Melhorou já? Deus está bom, e ouviu nossa oração, então, não sei se eu estou meio suado aqui, opa, perdão. Mas amém. Amados, outro propósito que nós precisamos alcançar: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falo para vocês, amados, Jesus veio fazer com que nós enxergássemos que a fé é que nos movimenta nas regiões celestiais. Não é pelo que nós vemos, é pela fé, é pelo que nós cremos. Rosane ministrou isso, né, falando sobre Tomé, e é a pura verdade. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode, ou for como um grão de mostarda, deixa eu corrigir, porque traduções falam isso mesmo. Se eu não me engano, a King James fala do tamanho, e a Almeida fala como um grão de mostarda. Enfim, são traduções, mas eu prefiro também como um grão de mostarda, porque realmente a resistência de um grão de mostarda é tremendamente grande, e quando ele germina e cresce ali, até pássaros fazem ninhos em seus galhos, e ele faz sombra para outras árvores e outros bichos, enfim. Mas a fé, amados, é o que nos impulsionará a vermos a Deus e morarmos com Deus, amém? E vamos lá, um dos propósitos também
Casamento. Família. Amados, eu tenho certeza. Eu sei que Paulo, se eu não me engano, falando aos Coríntios, ele falou um pouquinho de casamento, né? Se a gente desse conta que a gente não precisa casar, que viva para servir a Deus, mas que também, se não conseguir ficar sem pecar, que case e sirva a Deus casado. Mas o casamento, ele faz uma coisa com o ser humano que nenhuma outra instituição faz. Ele faz um exercício, tanto com o homem quanto com a mulher. De quê? Um exercício de se manter unido a um propósito. Porque o casamento, ele nos fortalece enquanto nós entendemos que precisamos agradar, não, precisamos satisfazer, precisamos levar a felicidade ao nosso cônjuge. Quando a gente faz o contrário, a gente acaba sendo egoísta e pensando que é para nós, não vai dar certo. E eu falo, não tem problema nenhum aqueles que estão no segundo casamento ou no terceiro, mas que fiquem por aí, porque o coração de Deus, ele não se agrada de verdade com separação, e isso está descrito na palavra de Deus, porque separação é o que aconteceu com Adão e com Eva, quando eles saíram do paraíso, eles se separaram de Deus, e Deus não quer isso para nós, porque a dor da separação é enorme. Então Deus não quer isso para nós, e Deus, ele pode restaurar tudo o que nós pedirmos. Deus não quer que a gente viva sofrendo, nunca quis. Ele quer que a gente cresça, tá? E se mesmo que a separação bater a porta, ore a Deus, que Deus restaurará casamento, coração, restaurará a vontade dele, porque a vontade dele é essa, amém? E glória a Deus. E eu ia falar e eu acabei passando aqui e não falei, vamos lá. Um homem e uma mulher, eles só serão completos quando eles tiverem um relacionamento de matrimônio, quando eles se casarem, porque na maioria das vezes a gente vê que o homem é uma parte e a mulher é a outra. Na hora que eles se juntam, eles se tornam uma só carne, e aí é aonde que Deus derrama a bênção dele, porque Deus, ele quer uma unidade. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas Deus, ele quer que nós sejamos completos nele. Tem muitos sentimentos que passam dentro do homem, que não passam dentro da mulher, e a mulher, ela só vai ser completa com o homem, e o homem só vai ser completo com a mulher. Essa é a vontade de Deus, não sou eu quem estou falando, amém? Propósito de Deus, casamento também. Filhos, a gente já falou um pouquinho, né? E aí, estamos caminhando para o fim. Amados, prosperidade de Deus passa pelos filhos também. Propósito de Deus passa pelos filhos. Se nós não entendermos que os nossos filhos precisam frutificar, a gente não vai alimentar eles com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos não perfeitos, porque enquanto homens e mulheres, nós temos as nossas dificuldades, e normal, tá, gente? Não adianta achar que todo dia vai ser flores, vai ter o dia dos espinhos também, tá? Mas os nossos filhos, eles precisam ter a força necessária para romperem e olhar para as circunstâncias também, e falarem, não, se os meus pais conseguiram vencer estando em Cristo, eu também quero e preciso estar em Cristo para vencer também, amém? O propósito de Deus é que nós sejamos, né, essas árvores que vão dar sombra para os nossos filhos por um breve período de tempo, porque eles precisarão também que o sol queime as suas folhas, para que eles tenham força para crescer também. É a vontade de Deus. Não façam sombra para os seus filhos,
Não queiram ter filhos com 25, 30 anos de idade dentro de casa, dependendo de vocês, tá? Eles precisam ter as experiências deles, então tem que começar de pequeno, eles têm que tropeçar. Então assim, deixem eles brincarem com a terra, porque os micro-organismos que eles absorverão vão criar resistência para que eles lá na frente tenham a força necessária para bactérias ou vírus mais fortes, né? Tem pessoas da saúde aí, ó, Elaine, né? Então assim, se você não, gente, eu vou falar de mim não, tá? Vou falar da minha prima. A minha prima comia caco de telha, caco de tijolo, sem brincadeira. A gente via aquilo, eu falava, meu Deus, o que é isso, né? E ela gostava, era um negócio impressionante, né? E brincava na terra e tudo. Um dia ela pequena lá pegou um potinho de margarina, só que não tinha margarina, né? A minha avó fazia sabão de soda. Quem já fez aí? Alguém já viu, já fez? Amém. E a minha prima comeu a soda, porque ela comia tudo que ela via, comeu. Enfim, eu não sei se o estômago dela era resistente, eu sei que ela não morreu, está aí hoje, tem 2 filhos, enfim, está grande e tudo. Então assim, não só pelos vírus e bactérias, mas a resistência e a imunidade também passará pelas experiências que nós temos. Não adianta a gente tentar privar os nossos filhos de tudo, amém? Eles precisarão ter as experiências deles e criar as resistências deles. Caminhando para o final do propósito, prosperidade. Deus quer que a gente prospere, e aí eu vou acelerar um pouquinho. Prosperidade não é só financeira, prosperidade é na família, prosperidade é na felicidade, prosperidade é sermos bons pais, prosperidade é a gente estar lá no ambiente de trabalho, que seja o enfermeiro, que seja o gari, que seja na indústria, que seja na serralheria, no caminhão, e a gente ser uma bênção aonde a gente está. Isso é prosperidade. No exército, isso é prosperidade. Prosperidade é a gente saber que a gente tem e a gente ser grato pelo que a gente tem. Amém? E glória a Deus. Servir na obra de Deus. Tudo isso aqui nos capacita a sermos bons dentro de casa. Para quê? Para a gente abençoar dentro da obra de Deus. Porque Deus, Ele quer fazer resplandecer a face dEle através das nossas vidas, amados. E aí Ele nos capacita e nos direciona a aprender para quê? Para a gente trabalhar. Existem tantos ministérios precisando de obreiros. A gente precisa que a obra se expanda para alcançar talvez o filho do vizinho nosso que está precisando de chegar e ter uma casa de oração com a porta aberta e ser bem recebido. E aí, através do filho que foi abençoado pelas nossas vidas, que está trabalhando lá no Ministério dos Jovens, ou no Ministério Infantil, ou na assistência cultica, né? Alcance a família dele também. E aí, às vezes, pode ser um sobrinho nosso, pode ser um primo nosso. E quem será esses agentes transformadores? Quem trabalhar na obra de Deus. Aqui eu vou falar até uma listinha aqui, ó. Aqui a gente tem ministério de altar, quem quiser trabalhar, né? Tem o Wesley ali, ele vai dar a instrução do que precisa. Tem lá o Cleiton lá na mídia, lá, ó, precisando também de pessoas. Temos o ministério infantil que está crescendo, glória a Deus. Olha lá, ó, tem bastante crianças, bebês, mas tem bastante crianças aqui também, né? O Expressão Jovem tem o ministério de intercessão. A gente vai, em nome de Jesus, né, nos próximos dias aí, acender esse ministério de intercessão, para abençoar, porque a gente está precisando de oração, gente. Eu falo para vocês, nós estamos precisando de muita oração, porque a oração de um justo é que faz os ouvidos de Deus virarem e ver o que a gente está precisando, amém?
Ministério de mulheres, ministério do TPM, né? Homens com propósito, sonorização, colunas, ministério pastoral, discipulado. Amados, nós precisamos muito de pessoas para discipularem. Como que nós vamos capacitar essas pessoas? Elas sendo discipuladas. Sendo discipuladas, daqui a pouco estão discipulando, e aí estão falando do que Deus tem feito na vida delas, amém? E glória a Deus, amados. Todas essas coisas aqui, deixa eu passar bem rapidinho aqui por elas, só para recapitular. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo, um coração agradecido, fé, né? Casamento, tem que ter fé também, né? Para estar no casamento, amém, glória a Deus. Filhos, prosperidade, servir na obra de Deus. E tudo isso, amados, eu quis deixar pouquinha coisa para o final. E a pouquinha coisa são as circunstâncias. As circunstâncias, e eu vou mostrar para vocês como que é. E eu quero que vocês ouçam com os ouvidos espirituais agora. Pedro estava no barco. Jesus vinha no meio da tempestade. E aí Pedro e os outros acharam que era fantasma. E aí Jesus falou: por que vocês estão com medo? Sou eu. Aí Pedro falou assim: mestre, se és tu mesmo, mande que eu vá até ti e eu irei. Jesus falou: Pedro, venha. E aí Pedro, andando sobre as águas, e Jesus chegando. E aí Pedro tirou os olhos de Jesus. E aí Pedro olhou para a tempestade. E Pedro começou a afundar. A tempestade nas nossas vidas são as circunstâncias, amados. As circunstâncias que têm nos tirado o foco que nós temos. O propósito de Deus, que é sermos e chegarmos diante de Jesus. Então as circunstâncias são essas. E hoje eu falo muito tranquilamente para vocês. Quais circunstâncias que têm nos afogado, têm tirado a nossa paz, tirado muito mesmo. Ansiedade, depressão. A gente fica tentando consertar as coisas que já passaram, e a gente fica sofrendo pelas coisas que ainda vão chegar. A gente nem sabe se vão chegar, sabe? Então assim, isso tem assolado o povo, e aí tem trazido fragilidades, medos, preocupações, por conta da falta de fé. Amados, não deixem as circunstâncias impedirem vocês de chegarem a Jesus. Vocês estão andando sobre as águas. Jesus, quando estendeu as mãos e ele ergueu Pedro, Jesus estava do lado de Pedro. Quanto Pedro andou, porque ele não enxergava quem era. Quanto ele andou sobre as águas. Vocês têm andado sobre as águas. Não é pouco, amados. Não é pouco o que vocês têm feito. Mas não deixem as circunstâncias tirarem os olhos de vocês de Jesus, amém? Glória a Deus, creio que a mensagem era essa.